A história da rainha Esther, como retratada no livro de Esther, cativou a imaginação de gerações de judeus e cristãos. Apresentada como uma jovem judia que ascende à posição de rainha da Pérsia, Esther salva seu povo de um plano de genocídio. Sua história é um conto emocionante de coragem, fé e astúcia política, mas sua veracidade histórica permanece um assunto de debate entre estudiosos. Este ensaio explorará as diferentes perspectivas sobre a historicidade de Esther, examinando as evidências disponíveis, as possíveis interpretações da narrativa e o impacto cultural e religioso duradouro da figura de Esther. Atravessaremos os corredores da história em busca de pistas que possam lançar luz sobre a existência da rainha Esther, buscando separar os fios da lenda da realidade histórica. Nossa jornada nos levará a questionar se Esther foi uma figura histórica real ou uma criação literária imbuída de significado simbólico. Independentemente da resposta, a história de Esther continua a ressoar profundamente, oferecendo lições atemporais sobre coragem e identidade, e a importância de defender os valores de justiça e compaixão. A questão da historicidade de Esther tem sido objeto de debate entre estudiosos por séculos, um verdadeiro fla-flu acadêmico. Alguns argumentam que a narrativa contém detalhes históricos precisos, como a descrição da corte persa, costumes e etiqueta. O nome Assuero é associado ao rei Xerxes-Pri, que governou a Pérsia no século V a.C., e a descrição do Império Persa e de seus costumes no livro de Esther parece consistente com o que se sabe sobre esse período. No entanto, outros estudiosos, mais céticos que São Tomé, apontam para inconsistências e anacronismos na narrativa. Por exemplo, o livro menciona a festa de Purim como uma instituição antiga, mas não há evidências históricas de sua existência antes do período persa. A ausência de qualquer menção a Esther em outras fontes históricas persas ou babilônicas também levanta dúvidas sobre sua historicidade. A figura de Amã, o antagonista da história, também é objeto de debate. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ser baseado em uma figura histórica real, enquanto outros o veem como um arquétipo literário do mal, representando a ameaça constante enfrentada pelas comunidades judaicas na diáspora. A falta de evidências arqueológicas diretas que corroborem a história de Esther é um dos principais desafios para estabelecer sua historicidade. É como procurar uma agulha em um palheiro, mas neste caso, o palheiro é o deserto e a agulha é minúscula. Até o momento, nenhuma evidência arqueológica independente foi encontrada para confirmar a existência de Esther, Mordecai ou Amã. Escavações em locais associados à antiga Pérsia, como Persépolis e Susa, não revelaram nenhuma evidência que pudesse apoiar a narrativa bíblica. Alguns argumentam que a ausência de evidências arqueológicas não é conclusiva, pois muitos registros e artefatos do período foram perdidos ao longo do tempo, como um castelo de areia na praia. A natureza efêmera de certos materiais, como pergaminhos e documentos oficiais, pode explicar a falta de evidências físicas diretas. No entanto, a falta de corroboração arqueológica continua sendo um argumento significativo contra a historicidade de Esther. Sem evidências físicas tangíveis para apoiar a narrativa bíblica, a história de Esther permanece envolta em um véu de mistério, deixando os estudiosos divididos sobre sua autenticidade. Se são 5 paralelos históricos, Esther e a rainha Amestris. Em uma tentativa de desvendar o mistério da rainha Esther, alguns estudiosos traçaram paralelos entre sua história e a de outras figuras históricas, como a rainha Amestris, esposa de Xerxes I. Conhecida por sua personalidade forte e influência política, Amestris, para alguns estudiosos, pode ser a inspiração por trás da história de Esther. No entanto, as semelhanças entre as duas são superficiais e baseadas em especulações, como comparar um Fusca
com uma Ferrari. Não há evidências históricas que sugiram que a mestriz tenha perseguido os judeus ou que tenha havido um plano para exterminá-los durante seu reinado. Apesar da falta de evidências concretas, a comparação entre Esther e a mestriz ilustra como a narrativa bíblica pode ter-se inspirado em eventos e figuras históricas reais, mesmo que a história em si seja uma obra de ficção. Essa possibilidade, por mais remota que seja, continua a alimentar o debate sobre a historicidade de Esther. Seção 6. A hipótese alegórica. Esther como símbolo de esperança e libertação. Diante das dificuldades em encaixar a história de Esther no quebra-cabeça da história, alguns estudiosos propõem que ela seja interpretada como uma alegoria ou ficção literária. Nessa perspectiva, a história de Esther não seria um relato fiel de eventos históricos, mas sim uma obra literária rica em significado simbólico, como uma poesia em prosa. Esther, nessa interpretação, representaria o povo judeu em seu exílio, enfrentando a ameaça constante de perseguição e aniquilação. Sua coragem e astúcia simbolizariam a resiliência do povo judeu diante da adversidade, como um bambu que se curva ao vento, mas não quebra. A figura de Mordecai representaria a sabedoria e a liderança, enquanto Amã personificaria o mal e a ameaça do antissemitismo. A interpretação alegórica permite que os leitores encontrem significado na história de Esther, independentemente de sua veracidade histórica. A narrativa oferece uma mensagem atemporal sobre a importância da fé, da coragem e da luta contra a injustiça, temas que continuam a ressoar com pessoas de todas as origens. Seção 7. O legado de Esther. Uma jornada através da arte e da cultura. A história de Esther transcendeu as páginas da Bíblia, deixando sua marca na arte, na literatura e na cultura popular ao longo dos séculos. É como um clássico que atravessa gerações, sempre atual. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a figura de Esther tem inspirado artistas, escritores e músicos que encontraram em sua história uma fonte inesgotável de temas e inspirações. Na arte, Esther tem sido retratada em uma variedade de estilos e mídias, desde pinturas renascentistas até esculturas modernas, mostrando que sua história é um verdadeiro camaleão cultural. Suas imagens frequentemente a retratam como uma figura bela e régia, adornada com joias e roupas suntuosas, como uma verdadeira rainha da beleza. Em outras representações, ela é retratada como uma heroína corajosa e determinada, desafiando as convenções e lutando por seu povo, uma verdadeira Maria Bonita da antiguidade. Na literatura, a história de Esther inspirou inúmeras adaptações, poemas, peças teatrais e romances, mostrando que sua história é um palco para diversas interpretações. Escritores de diferentes épocas e culturas se voltaram para a história de Esther, reinterpretando-a e explorando seus temas atemporais de fé, coragem e identidade. Seção 8. O significado religioso de Esther. Uma heroína para todas as estações. A história de Esther ocupa um lugar de destaque na tradição religiosa judaica, servindo como base para a celebração anual do Purim. O Purim é uma festa alegre e carnavalesca, um verdadeiro carnaval fora de época em que os judeus celebram a salvação do povo judeu do plano de Amã. Durante o Purim, a história de Esther é lida em voz alta nas sinagogas e as pessoas se fantasiam, trocam presentes e participam de festas. A história de Esther também encontrou um lugar na tradição cristã, sendo vista como um prenúncio da salvação oferecida por Jesus Cristo. A disposição de Esther de arriscar sua própria vida para salvar seu povo é vista como um paralelo com o sacrifício de Cristo na cruz. A mensagem de coragem, fé e esperança de Esther transcende as fronteiras religiosas, oferecendo inspiração a pessoas de todas as origens. Sua história nos lembra do poder da ação individual, da importância de defender o que é certo e da crença de que, mesmo nos momentos mais sombrios,
a esperança pode prevalecer. Seção 9. Esther no imaginário popular. Representações artísticas e literárias. A história de Esther transcendeu os limites da narrativa bíblica, conquistando um lugar no imaginário popular e inspirando inúmeras representações artísticas e literárias ao longo dos séculos. É como um conto folclórico que atravessa o tempo e as culturas. Desde pinturas renascentistas até filmes contemporâneos, a figura de Esther tem cativado a imaginação de artistas e contadores de histórias que encontraram em sua trajetória um rico manancial de temas e simbolismos. Na arte, Esther é frequentemente retratada como uma figura bela e imponente, adornada com trajes suntuosos e joias reluzentes, evocando a opulência da corte persa. Artistas como Rembrandt e Artemisia Gentileschi imortalizaram a história de Esther em pinturas memoráveis, capturando momentos cruciais da narrativa, como a súplica de Esther ao rei Assuero e o desmascaramento de Amã. Na literatura, a história de Esther inspirou romances, peças teatrais, poemas e até mesmo óperas. Escritores de diferentes épocas e culturas se debruçaram sobre a narrativa bíblica, reinterpretando-a e explorando seus temas atemporais de coragem, identidade e a luta contra a opressão. Seção 10. Conclusões. Entre a história e a lenda, a mensagem de coragem e resiliência. A história da rainha Esther permanece um enigma, um mistério histórico que intriga e fascina estudiosos e leitores. É como um enigma que nunca se resolve completamente. Enquanto as evidências históricas disponíveis não confirmam sua existência real, a narrativa de Esther transcende os limites da história factual, oferecendo uma mensagem atemporal de coragem, resiliência e a importância de defender os valores de justiça e compaixão. Seja Esther uma figura histórica real ou uma criação literária imbuída de significado simbólico, sua história continua a ecoar profundamente em pessoas de diferentes origens e crenças. Sua coragem em desafiar um rei poderoso para salvar seu povo serve como um farol de esperança e inspiração para aqueles que enfrentam a opressão e a injustiça. O legado de Esther nos convida a refletir sobre o poder duradouro das histórias, sua capacidade de moldar nossas crenças, inspirar nossas ações e nos conectar a um passado compartilhado. A história de Esther nos lembra que, mesmo diante da adversidade, a coragem, a esperança e a ação coletiva podem prevalecer, garantindo a sobrevivência e o florescimento de comunidades e culturas. Seção 11. Bibliografia. Armstrong, Karen. Rio de Janeiro. Companhia das Letras, 2009. Berlim, Adele. Filadélfia. Jewish Publication Society, 2001. Fox, Michael V. Grand Rapids. Eerdmans, 2001.